Olá, crianças! Hoje mais uma linda história. Moisés e as pragas do Egito. Essa é a parte 1. Deus disse a Moisés e Arão para descerem ao rio Nilo, onde Faraó iria pela manhã. Eles tinham uma mensagem de Deus para dar ao Faraó: Deixe meu povo ir, para que eles possam me adorar no deserto. E Faraó se recusou. Então, Arão fez o que Deus havia instruído e atingiu o rio Nilo com seu cajado. A água foi transformada em sangue. Peixes morreram. Os egípcios não podiam beber a água e o rio cheirava muito mal. Os mágicos do faraó fizeram a mesma coisa com suas artes secretas. O faraó então recusou-se a obedecer a Deus e voltou para o palácio. 7 dias depois, Deus disse a Moisés para dizer a Arão para estender seu cajado sobre os riachos, canais e lagoas, para fazer as rãs saírem para a terra. Os mágicos do faraó usaram suas artes secretas e foram capazes de fazer o mesmo. As rãs estavam por toda parte e o faraó convocou então Moisés e Arão. Orem ao seu Deus para tirar as rãs do meu povo, e eu vou deixar o seu povo ir, prometeu Faraó. Moisés respondeu: Então vocês saberão que não há ninguém como Deus. Amanhã as rãs vão deixar vocês e suas casas. Moisés orou a Deus e ele respondeu. As rãs foram embora, elas estavam amontoadas e mortas, cheiravam muito mal. E o faraó, entretanto, quebrou sua promessa e se recusou de deixar os hebreus irem adorar a Deus no deserto. Então, Deus disse a Moisés para dizer a Arão para golpear o pó com o seu cajado, e o pó se transformaria em mosquitos. Os mágicos do faraó tentaram, mas não puderam fazer isso. Este é o dedo de Deus, disseram ao faraó. Os mosquitos estavam sobre as pessoas, os animais, em todos os lugares. O faraó ainda tinha o coração duro e se recusou a deixar os hebreus irem adorar a Deus. No início da manhã, quando o faraó desceu ao rio, Moisés e Arão lhe contaram o que Deus planejou a seguir. Enxames de moscas zumbiam em torno de todos os egípcios, mas não dos escravos hebreus. Densos enxames de moscas invadiram o palácio e as casas dos egípcios, mas as moscas ficaram longe dos escravos hebreus. O faraó então convocou Moisés e Arão. Vou deixar vocês irem para oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas vocês não devem ir longe. Agora, orem a Deus para cessar as moscas. Moisés orou e no dia seguinte as moscas partiram, mas o faraó quebrou sua promessa e se recusou a deixar os escravos irem. Moisés foi ao faraó novamente. Se você se recusar a deixar meu povo ir, amanhã Deus trará uma terrível praga sobre seus cavalos, burros, camelos, gados, ovelhas e cabras. Mas o gado dos escravos será poupado. No dia seguinte, o gado dos egípcios morreram. O faraó investigou e descobriu que os animais pertencentes aos escravos hebreus estavam vivos e bem. Mas ele se recusou a deixar o povo de Deus ir adorá-lo no deserto. Moisés então tirou uma fuligem de uma fornalha e jogou-a no ar na frente do faraó. Deus disse que esta fuligem se tornará uma poeira fina e pessoas e animais terão feridas purulentas. Os mágicos de Faraó não puderam fazer face a Moisés por causa das feridas que eclodiram sobre eles e os egípcios. Mas o Faraó, ainda assim, se recusou a deixar o povo de Deus ir. Deus enviou Moisés para dizer ao faraó que ele mostraria seu poder, enviando a pior tempestade de granizo que o Egito já havia experimentado. Qualquer pessoa,
que não se abrigasse dentro de casa estaria arriscando a vida. Os oficiais do faraó, que temiam a Deus, trouxeram suas famílias e animais para dentro de casa. Mas aqueles que ignoraram Deus ficaram de fora. Quando Moisés ergueu seu cajado, explodiu a pior tempestade que alguém já havia visto. Os relâmpagos encheram o céu e grandes pedras de granizo desabaram. Aqueles que foram pegos do lado de fora foram mortos, mas a tempestade não atingiu os escravos. Eu pequei, o Senhor está certo, disse Faraó a Moisés, eu deixarei vocês irem. Moisés saiu da cidade e estendeu as mãos para os céus. E os trovões então e os granizos pararam. Faraó, no entanto, mudou de ideia e teimosamente se recusou a deixar o povo de Deus partir. Ele pensou que poderia desafiar a Deus, mas Deus não havia terminado com ele ainda. Crianças, como o coração do faraó consegue ser tão duro diante de tamanho poder de Deus? Deus tem mostrado o seu poder a todo tempo. Vê que todas as pragas atingem somente os egípcios, mas não o povo de Deus. E ainda assim o coração dele continua duro. Eu pergunto para você, amiguinho, você tem visto a mão de Deus em sua vida? Ao se levantar, ao se alimentar, se vestir, você tem visto a mão de Deus em sua vida, quando Ele lhe proporciona tudo e muito mais daquilo que pensamos e pedimos. Mas será que o seu coração está grato a Deus por isso? Nós precisamos ter um coração grato ao Senhor, porque em tudo é Ele que estende as suas mãos sobre nós e nos proporciona o que comer, o que vestir, onde dormir. Ele nos dá a vida, Ele nos dá a alegria, Ele nos dá as pessoas que nos rodeiam, é Deus quem nos dá. E a pergunta que eu te faço é: o seu coração está grato a Deus por tudo isso? Por tantas bênçãos, por tantas maravilhas, o sol que brilha, a chuva que cai, é Deus quem dá. É Deus que nos dá de forma sábia, é Deus que nos dá o vento, é Deus que nos dá as flores, é Deus que nos dá a água. Amiguinho, tenha um coração grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele lhe dá. E eu te convido agora, vem orar comigo, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, eu agradeço a Ti, Pai, porque em tudo a Tua provisão vem em minha vida. Eu te peço perdão, Senhor, porque o meu pecado me distancia de Ti. Me perdoa se eu não sou grata a Ti, Senhor. Me perdoa se o meu coração não tem agradecido a Ti constantemente por tantas bênçãos recebidas das Tuas mãos. Me ensina a ver a Tua poderosa mão em cada detalhe da minha vida e que eu possa sempre agradecer a Ti, porque Tu és um Deus bom, poderoso e fiel. Em o nome de Jesus. Amém. Amiguinhos, até nossa próxima história.